nós somos livres e nós podemos adorar, servir ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a alegria que há. E se porventura, mesmo assim, se o nosso coração estiver desanimado, desesperançoso, triste, Deus, Ele é poderoso para trazer a paz, a alegria ao nosso coração. Este é um lugar chamado casa de oração, lugar de encontro com Deus, amém? Este é o lugar onde nós somos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, onde nós nos reunimos, nos encontramos para fortalecermos e estarmos unidos, juntos, porque é assim que nós vamos estar reunidos, vamos subir para o alto, morar na glória com o Senhor, porque bem como disse, esse louvor que nós cantamos há pouco, amém? Não nos vale nenhuma riqueza, se não for, se a presença do Senhor não estiver conosco, ou se Deus não estiver presente na nossa vida, nada é mais valioso do que a presença do Senhor, amém? E Ele se faz presente aqui neste lugar. Quem crê, diga amém. Aleluias. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 28, 27 e 28. Não é difícil. Primeiro capítulo da Bíblia. Amém? Quem abriu, diga amém. Glória a Deus, aleluias. Amados, a palavra do Senhor diz: e criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus abençoou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Nós queremos te agradecer porque Tu és poderoso, Tu és digno de honra, de glória e de louvor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor vai fazer. Ó Deus, fala conosco durante esse período que vamos estar aqui, Senhor. Ó Deus, fala conosco, porque nós queremos ouvir o Senhor, Pai, ouvir a Tua palavra. E a Tua palavra diz que existe uma família, existe uma restauração. O Senhor diz que existe uma restauração. Ó Deus, o Senhor diz que existe uma família, e essa é uma instituição do Senhor, Pai. Obrigado, Deus, em nome do Senhor Jesus. E nós queremos ouvir e entender esse propósito, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Está me ouvindo bem? Aleluias. Aleluias, amém. Me ouve, irmã Jacira? Está me ouvindo? Amém. Glória a Deus. Amados, eu quero falar algo aqui hoje. Eu quero falar sobre família. E esta é a primeira instituição, é algo que Deus trouxe para as nossas vidas, e trouxe desde o início. Deus já estabeleceu desde o início, Deus deixou muito claro, mas eu quero falar sobre isso. Mas pastor Duvão, quando nós falamos sobre família, nós falamos de pai, mãe, filhos, família, de tudo isso na presença de Deus, exatamente. Mas nós também falamos de uma mãe que está aqui, mas o pai não está. Mas nós falamos também de um filho que está aqui, mas o pai e a mãe não está.
Mas nós falamos também de um casal de namorados ou de noivos que está aqui, que também vai se tornar uma família. Mas nós podemos falar também, em nome do Senhor Jesus, sobre esta instituição que é tão importante para o Senhor. Diga, família. Ela é muito importante para o Senhor. Talvez você esteja aqui hoje e vai dizer assim, poxa, vai falar sobre família, mas é algo tão importante. É algo tão importante, nós precisamos abordar sobre esse tema. E Deus, Ele é poderoso para abençoar as nossas vidas e as nossas famílias. Amém, meus amados? Queridos, a família, ela foi a primeira instituição criada por Deus. Por que a família é tão importante para as nossas vidas? O Senhor, Ele a estabeleceu, para você ter noção sobre a importância. Diga, o Senhor a estabeleceu a instituição família. A instituição família na primeira casa. Onde é a primeira casa? Capítulo 1, Jardim do Éden. O Senhor já estabeleceu essa instituição na primeira casa. Isso quer dizer que Deus já abordou esse assunto, já instituiu isso antes de entregar mandamentos, antes de enviar o seu filho, antes de acontecer alguns fatos importantes na Bíblia. Por isso que a família é tão importante. Para as nossas vidas. E Deus instituiu o homem, e Deus instituiu também a mulher. Amém? Eu gostaria de ler novamente verso 27. Deus criou o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou, e Deus abençoou, e Deus disse: frutificai-vos e multiplicai-vos, e enchei-vos a terra. Queridos, não sei se você tem percebido isso, mas Satanás, ele tem atacado de uma forma muito forte essa instituição. Satanás, ele tem tentado tirar tudo aquilo que o Senhor tem estabelecido. E se esta instituição, se ela for atacada, logo tudo se enfraquece. Imagina uma família ou um lar desfalecido. Imagina uma família ou um lar quebrado. Imagina uma família ou um lar em ruínas. Mas é isso que Satanás tem feito. É isso que Satanás tem feito. Vícios. Mas que é isso, pastor? Você está falando de drogas? Nem sempre os vícios se resumem a drogas sintéticas, mas podem ser outros tipos de vícios. Então, existem muitas e muitas outras formas que Satanás tem tentado atacar essa instituição, através de televisão, através de um celular. Quantas e quantas pessoas têm se afastado do convívio familiar, tem se afastado das memórias, tem se afastado dos momentos, por conta de vícios, problemas. Agora, querido, eu quero dizer uma coisa para você. A palavra do Senhor e o tema
que eu trago hoje aqui é minha família no altar de Deus. Diga, minha família no altar de Deus. Essa palavra não é uma palavra só para homens ou só para mulheres, mas é uma palavra para nós, jovens, para nós, homens, mulheres. E eu quero dizer para ti nesta noite, para você que ainda não formou a sua, mas você tem um pai, tem uma mãe, eu quero dizer para ti nesta noite, Deus está requerendo a sua família restaurada, o altar da sua casa restaurado, aleluias. E é o Senhor que estabelece, em nome de Jesus, a restauração deste altar sobre a sua casa, porque Satanás tem tentado quebrar, tem tentado desfalecer, destruir, mas Deus tem vida, Deus tem restauração, Deus quer te dar uma família restaurada. Querido, não sei como a tua família se encontra nesta noite, eu não sei como você se encontra nesta noite, mas só quem entende, ou talvez se você não está entendendo, é quem perdeu, é quem sabe a dor da perca. Mas não é necessário você passar por isso. Pergunte a quem perdeu a sua, a dor que é. Mas eu quero dizer para você nesta noite, Deus quer restaurar o altar da sua casa, da sua família. Eu digo para ti nesta noite, que a glória da segunda casa é maior que a primeira, aleluias. Deus tem coisas novas, Deus tem um altar restaurado para a tua casa, aleluias. Existe um espírito de restituição, de vida, de alegria. Talvez seu casamento está esbagaçado, seu relacionamento está desestruturado. Que isso, pastor? Mas aparentemente eu ando de mão dada, aparentemente eu ando de beijinho com minha esposa, mas dentro de casa não está. E Deus diz para nós nessa noite, nós precisamos restaurar o altar da nossa casa, porque é isso que Deus tem para nós. Nasce de dentro para fora, de dentro para fora. É necessário passarmos por esta restauração, querido. Entendemos o que diz lá em Gênesis 2:18. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. Lá em Efésios, o Senhor diz que nós homens precisamos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. E ponto final. Ponto final. Aleluias. Deus tem uma restauração para a tua casa. Deus tem uma restauração para as nossas vidas. Deus quer que nós venhamos nos posicionar diante daquilo que Satanás quer tirar. Querido, posicione-se. Se você entrou aqui hoje, posicione-se. Diga: não, eu não quero, eu não vou, eu não vou permitir. Deus nos chamou para cuidar da nossa família. Homens, Deus nos chamou para cuidar da nossa família. Deus nos chamou para cuidar e amar da nossa família, como Cristo amou a igreja. Olha só a importância disso. Aleluias.
Quero falar sobre 3 pontinhos. E um deles diz que a família nasce do coração de Deus. Diga, a família nasce do coração de Deus. A palavra do Senhor diz no verso 27, criou Deus, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. A família nasce do coração de Deus. Querido, por isso que Satanás tenta tanto atacar a família, porque a família, ela nasceu do coração de Deus. Diga, a família nasceu do coração de Deus. O homem foi criado para liderar com amor e responsabilidade. Amados, por que esse ponto é tão importante nós abordarmos e entendermos? Pegue a sua porção em nome de Jesus nesta noite. Você que mora só, você que vai casar, você que é jovem, pega, você que está casado, entenda, pega a sua porção. Deus quer um altar restaurado. Quando Deus está dizendo que a família nasce do coração dele, Ele está dizendo que homem é a sua responsabilidade. Você foi criado para liderar com amor. Nós não fomos criados para liderar com ignorância, com brutalidade. Homem jovem, homem já casado, homem, você que é homem, nós fomos criados para liderar com amor e responsabilidade. Mulher, você foi criada para ser companheira e ajudadora e ser coluna de oração desse lar. Olha só, se minha casa não estiver, se o meu altar não estiver restaurado, a culpa é dele. Deus o trouxe para liderar com amor, com responsabilidade. Deus te trouxe para ser coluna, ajudadora, companheira. Eu estou falando sobre família. Entenda isso. Ou nós vamos estar sempre predestinados ao fracasso. Endireitamos o nosso caminho, ou nós vamos estar sempre predestinados ao fracasso, porque Deus não se agrada de um lar que está com o altar em ruínas. Precisa estar restaurado. Então veja bem, juntos, a responsabilidade de liderar e de amar, a responsabilidade de ser a coluna, ajudadora, companheira, juntos isso reflete a imagem de Deus. Juntos isso reflete a imagem de Deus, porque a palavra dele diz isso. Deus estabeleceu essa instituição. Isso é irrevogável. Isso foi estabelecido por Ele, amados. Estabelecidos pelo Senhor. É importante que nós venhamos a entender e a tomar essa postura, a ter esse entendimento de que nós somos responsáveis pelas nossas casas, pela nossa família. Amém? Abra sua Bíblia. Por favor, abra em Efésios 5:25.
Uma família no altar, ela carrega a presença de Deus. Uma família no altar, ela carrega a presença de Deus. Uma família unida, ela é cheia do Espírito Santo. Ela é uma ameaça para o inferno. Uma família no altar do Senhor, ela é uma ameaça para o inferno. Efésios 5:25, como eu falei mais anteriormente, que na introdução, diz sobre: maridos, amai-vos, mulheres, como Cristo amou a igreja. Falamos isso há pouco, e está escrito em Efésios 5:25. Por favor, abra sua Bíblia em Salmo 127, capítulo 127, versículo 1. Por favor, abra sua Bíblia em Salmo 127, capítulo 127, verso 1. Em Efésios 5:25 fala que: maridos, amai-vos a sua esposa como Cristo amou a igreja. Capítulo 27 de Salmo diz, capítulo 127, verso 1: coloque, amado Deus, no centro da tua casa. Os trabalhos, o trabalho, as coisas do mundo, os ídolos têm tirado o lugar do centro, que é Deus. E quando essas coisas tomam este lugar, esse altar ele não é restaurado. Ou seja, a família, ela não está centralizada no propósito do coração do Senhor, não está frutificando. Aleluias. Salmo 127, capítulo 127, verso 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Querido, Deus precisa estar no centro da nossa casa. Diga comigo: Deus precisa estar no centro da minha casa. Ou seja, os problemas, o trabalho. Querido, se você tem trazido, se você tem colocado trabalho, se você está deixando o trabalho ser infiltrado dentro da sua casa, se você tem deixado os problemas externos se filtrar na sua casa, atrapalhando o seu convívio familiar ou convívio com sua família, Deus não vai ser o centro da sua casa. O seu casamento vai estar por um fio, e a sua família, os seus filhos vão estar desfalecidos. Deus precisa ser o centro da nossa casa. Diga comigo: Deus precisa ser o centro da minha casa. Eu ouvi fraco. Diga: Deus precisa ser o centro da minha casa. Aleluias. A bênção de Deus, ponto 2, a bênção de Deus está sobre a família e o altar. A bênção do Senhor está sobre a família no altar. A bênção do Senhor está sobre a família no altar. Verso 28 diz: e Deus os abençoou. Volta lá no verso 28. E Deus os abençoou. E Deus os abençoou. E Deus os abençoou.
a bênção do Senhor está sobre a sua família. Querido, quando as coisas começam a fluir, pastor, mas o que eu preciso fazer para começar a galgar, a começar a entender, a viver esse propósito? O que eu preciso fazer para que a minha família esteja sobre, a bênção esteja sobre a minha família, e a minha família esteja sobre o altar do Senhor? Deus precisa ser o centro. Para que Deus seja o centro, nós precisamos trazer a nossa família, os nossos filhos para a oração. Nós precisamos desenvolver hábitos de oração na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Precisamos desenvolver cultos domésticos em nossa casa. Precisamos desenvolver a cultura de ter cultos e reuniões em que se falam sobre a palavra de Deus. Nós precisamos desenvolver esses hábitos, ensinar os nossos filhos que nós precisamos orar, que nós precisamos louvar, que nós precisamos trazer Deus para nossa casa. Querido, graças a Deus eu cresci num lar cristão. Todas as vezes que eu digo isso, porque todas as vezes, para exemplificar, que eu precisei, eu estava em dificuldade, só me vinha na imagem a minha família, a minha mãe evangélica, ela corria, trazia todos nós criancinhas de joelho. Nós tínhamos o nosso culto doméstico uma vez na semana, e ela corria todos nós ali de joelhos, e havia momentos de quebrantamento, havia momentos de oração, de mover do Espírito Santo, e ali havia um mover, nós começávamos a chorar na presença do Senhor, éramos batizados com o Espírito Santo, e o Senhor se fazia presente naquele lugar, naquele culto doméstico. Então é importante nós fazermos cultos, é importante nós trazermos Deus. Mas eu já vou na igreja direto, estou lá quase todo dia, para que eu vou reunir a minha família dentro da minha casa? É importante nós destruirmos o que Satanás está tentando formar, que são opiniões contrárias à palavra do Senhor, que são frases de efeitos, que muitos pastores, entre aspas, têm dito em Instagrams, que muitas pessoas têm, coaches têm dito por aí, que não precisa cultuar, que não precisa levantar um altar na sua casa, que não precisa adorar, que não precisa estabelecer. Nós precisamos restaurar esta instituição, nós precisamos fortalecer essa instituição, e é esse o plano do Senhor para as nossas vidas, é esse o plano do Senhor para as nossas vidas. E quando, todas as vezes que eu lembrava, eu passava por alguma dificuldade, eu lembrava, meu Deus, como eu me lembro, então, o quão importante. E muitas vezes, amados, eu fui para a igreja com a orelha puxada assim, ó, com a orelhinha puxada e bora para a igreja. Aí seu filhinho dá uma birrinha, eu não vou, faz assim na orelhinha dele assim, ó. Você não vai para onde? Porque foi assim que eu, quando chegava na igreja, coordenadora das crianças, quando chegava na igreja, eu escutava, eu ficava lá assim, ó, com aquela raiva que eu levei um puxãozinho de orelha, e aí começava a falar de Davi, de Moisés, e aquilo começava a me fortalecer, e eu louvo a Deus, porque eu escutei todas aquelas histórias. Eu louvo a Deus, porque nos meus maiores momentos de dificuldade, aquilo se fez presente na minha vida, porque eu dizia, o Senhor é comigo, a tua glória, a tua presença é comigo, eu não vou desistir.
Todas as vezes que eu pensei em desistir, eu lembrava da minha mãe de joelho. Era o último grão de arroz, era o último grão de feijão, só tinha água na geladeira. Mas ela dizia assim: o meu Deus vai trazer tudo à existência. E aquilo frutificava. Era feira, era carne. E Deus se fazia presente, mas aquilo ficou gravado na minha memória. Então ensine o teu filho, ensine a tua esposa, teu esposo. Vale a pena ser ajudadora, vale a pena ser coluna, não desista, amada. Vale a pena ser responsável, liderar com amor. Tire a ignorância do coração, a brutalidade. Não é com a força do grito ou do braço que nós vamos estabelecer uma autoridade espiritual na nossa casa. Deus está dizendo que é com amor, como Cristo amou a igreja. Paulo disse aos Éfesos: é como Cristo amou a igreja, com amor. É com oração, é com exemplo. Como que eu quero que a minha filha seja? Me olhe, me veja. Esses dias ela disse assim: no domingo eu fico com eles, e a minha esposa trabalha no domingo, ela folga no sábado. E eu fiz uma comida para ela, para eles três, para nós, né? Que ela veio almoçar, a pastora Ramila também veio almoçar. E eu estava fazendo, né? Eu fiz um purê de batata, e eu estava fazendo ali. Eu fiz um purê de batata, um bife, molho madeira e um arroz. E aí, quando eu terminei de fazer, eu peguei o purezinho na colherzinha, aí eu entreguei ela, falei: experimenta para ver se está bom. Ela: papai, que delícia. Quando eu casar, eu quero que minha esposa cozinhe igual o senhor. Aquilo eu ganhei o meu mês, o meu ano, porque eu fiquei tão feliz. Eu falei assim: Deus, que exemplo que eu estou dando. O que ela está vendo em mim? Está dizendo assim, ela está vendo assim: minha mãe hoje precisou ir, mas ele ajuda ela quando precisa. E eu quero que o meu esposo, pelo menos uma vez na semana, faça uma comidinha dessa que ele fez para mim. Então aquilo me alegrou muito, porque nós ficamos muito felizes, porque nós precisamos ser exemplos. Ser exemplos. Porque realmente nós vamos lembrar. Nós vamos lembrar daquilo que nós vimos. Se a grande possibilidade de uma criança, preste atenção, você casado, há uma grande possibilidade de uma criança que cresceu com um lar desfeito, com pais separados, divorciados. Há uma grande possibilidade dessa criança, ou quando se tornar adulto. Na verdade, estatísticas, pesquisas dizem isso, né? Que essa criança, ela vai ter um trauma, ela vai crescer com uma deficiência, que o Senhor cure em algum momento. Então você que não está aqui, que não teve pai, você que está aqui, que já teve situações difíceis, você sabe do que eu estou falando. É traumático você chegar no dia dos pais e não ter. É traumático você chegar no dia das mães e não ter. Hoje eu disse para o meu filho bem assim. Ele disse assim: papai, você sabe quem é ele, né? Ele disse assim: papai, é o seguinte, o senhor hoje, por favor, não me peça nada, porque hoje é dia das crianças, entendeu? Hoje eu vou ficar de boa. Aí eu disse assim, eu falei: rapaz, é o seguinte, hoje eu vou ficar em paz. Eu falei: olha só, senta aqui. Você já vive em paz. Não é só porque hoje a mãe ri, né, mãe? Não é só porque hoje é dia das crianças você vai ficar em paz. Você vive em paz, sabe por quê? Há crianças no orfanato que não vai ter um momento como esse, com o pai e com a mãe dele. Há crianças que não têm o que comer agora. Há crianças hoje que não ganhou o brinquedo que você ganhou.
Há crianças hoje que não viveu ou não vai viver o que você está vivendo. E muitos adultos que você conhece não teve o que você tem. Então você está em paz. Você sempre esteve em paz. E você vai fazer sim. Porque no dia dos pais eu não fico em paz. Ou melhor, sem fazer nada, né? Que ele quis dizer. No dia dos pais eu não fico sem fazer nada. Então você vai fazer sim. E assim ele fez, né? As atividades dele. Que eles têm as atividades, né? De fazer as coisas, né? Ajudar a lavar o carro, colocar a comida do cachorro. E não queria fazer não. Então assim, queridos, tudo que nós ensinarmos para os nossos filhos, ou que nós fizermos como exemplo, eles vão entender isso. Eles vão entender. E que purê, né, papai? Uma delícia, né? Que maravilha. Então é isso, meus amados, queridos. A família é uma instituição importante. Não precisa abrir. Josué 24:15 diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso que Deus quer da nossa vida. Em Josué 24:15 diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso que Deus quer. Declara em nome de Jesus: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, ou seja, homem, é com amor. A autoridade, ela é trazida para a nossa casa através da oração, através do jejum, através do exemplo. Então não é por força, não é por grito, não é porque tua voz é mais grossa, não é porque a minha voz é mais grossa. Não é, a autoridade ela não é na violência. A autoridade ela é trazida à nossa casa através do jejum, da oração, do amor, do cuidado, do carinho que nós vamos ter, da disciplina, do entendimento, da Bíblia. Nós somos pastores da nossa casa. Nós somos liderança da nossa casa. A nossa esposa ela precisa de um ombro, de um homem, de uma pessoa que vai estar com a vida, com a vida voltada, disposta a oferecer a própria vida pela sua família. Esposa, o homem ele precisa, não é de uma mulher rixosa. O homem precisa não é de uma mulher amarga, não é de uma pessoa que vai causar confusão. Mas a Bíblia está falando sobre alguém que ajuda. A Bíblia está falando sobre alguém que é coluna, ajudadora, que vai trazer, em nome do Senhor Jesus, a existência, que vai ajudar, que vai aconselhar, que vai trazer, muitas vezes, aquilo que o homem não está enxergando. Ser submissa. A Bíblia não fala sobre você gritar com o homem. A Bíblia não fala isso. Então o lar ele já começa a estar destruído no momento que você grita com seu esposo. O altar ele já começa a estar em ruínas a partir do que o homem grita com a tua esposa. Quer ser homem gritando, né? Quer ser homem bradando. Quer ser mulher sendo homem. Quer ser mulher tomando o lugar do homem. O altar ele já começa a estar em ruínas a partir do momento que isso ocorre. E não é isso que Deus quer. Deus quer que cada um esteja no seu devido lugar. Deus quer que cada um esteja no seu devido lugar. No seu devido lugar. É como uma engrenagem, as coisas começam a funcionar. Amém? Quem entendeu, diga amém. Então, para um casamento estar saudável, para uma família estar saudável, para um lar estar restaurado, é necessário que nós venhamos estar com Cristo no centro da nossa casa, do nosso lado, da nossa família, e o altar restaurado. Amém? Diga comigo aqui, onde há altar, diga, onde há altar, a esperança, a presença. Onde há altar, a presença. Eu não ouvi. Onde há altar, a presença.
Onde há presença, há paz. Onde há paz, há vitória. Amém, meus amados? Onde há paz, há vitória. É necessário que nós venhamos estar com o altar restaurado diante do Senhor. A missão da família, lá restaurado, casa edificada, buscando a presença de Deus, lá restaurado, família restaurada. A nossa missão é frutificar e influenciar. Diga, último ponto, nossa missão. A nossa missão como família é frutificar e influenciar o mundo. A nossa missão como família é frutificar e influenciar o mundo. Amém? Nossa família, ela foi restaurada, está com o altar restaurado, estamos com a casa edificada. Nós agora vamos restaurar, influenciar o mundo. Nossa missão é essa. Vamos impactar, vamos trazer pessoas ao reino do Senhor. Tem pessoas fazendo ao contrário, tentando influenciar com o lado destruído, tentando influenciar, ensinar aquilo que não é ensinável se não for praticado. Tem pessoas tentando mostrar, tem pessoas tentando ensinar, tem pessoas tentando fazer aquilo que não pratica ou que não vive. Ou seja, está pelo caminho inverso. Restaurar, lá restaurado, casa edificada, família restaurada. Nós precisamos ser exemplos. Nós precisamos influenciar. Mas começa na nossa casa. Começa no nosso lar. Começa na nossa família. Mas pastor, eu já faço isso, mas não querem ir, eu não tenho Faça. Seja o exemplo. Seja influenciador. Seja a pessoa que está conduzindo e levando Cristo para esta casa. Eu não sei como está a tua casa, porque existem pessoas que estão aqui, toda a prole, toda a família. Existem pessoas que está só uma aqui, mas o outro está esbagaçado lá no mundo. Tem pessoas que está aqui o filho, mas a mãe, o pai e os outros estão lá no mundo. Eu não sei como se encontra a tua família agora, mas você pode influenciar ela. Você pode influenciar ela. Você pode levar Jesus para essa família agora. Você pode ser um exemplo para ela em nome de Jesus. Podemos sim ser exemplo para eles agora em nome de Jesus. Então, nosso propósito, nosso objetivo é frutificar, multiplicar, governar, como a palavra do Senhor diz. Em Mateus 5,14. Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Queridos, quando uma casa ela está edificada num altar, ela se torna referência, ela se torna bênção, ela influencia outras famílias.
Então preste atenção. A nossa casa, a nossa família, ela precisa estar no altar do Senhor. O nosso casamento, a nossa vida precisa estar no altar do Senhor. Agora eu falo para quem vai casar, para quem ainda é jovem. Eu falo para você que é casado. Eu falo para você que por algum entrave da vida, alguma situação, você teve que desfazer desse casamento. Por algum problema que só você e Deus sabe, nós não estamos aqui para julgar você e nem ninguém. Só você sabe. Eu quero te dizer, em nome do Senhor Jesus, que Deus quer restaurar a tua casa. Deus quer você. Eu não tenho, pastor, uma família ainda. Deus está forjando a tua família. Mas preste atenção. Preste atenção. Olha bem os caminhos que você tem andado. Olha bem os lugares que você tem ido. Olha bem os caminhos que você tem trilhado. Para você que não tem família ainda, preste muita atenção. Para você que ainda não tem família, cuidado. Para que a tua família seja abençoada. Para que a família que você vai formar, porque é isso que a palavra de Deus diz, que nós vamos formar uma família, que nós formamos uma família. É necessário que você esteja trilhando um caminho nos pés do Senhor. Eu fui ensinado desde criança a orar pela minha família, e assim eu fiz. Eu orava pela minha esposa, eu orava pelos meus filhos, eu orava pelos meus 3 filhos, eu orava pela minha esposa que Deus ia me dar, criança. Então ore. Você jovens e adolescentes, ore pela tua esposa, pelo teu esposo. Ore pelos seus filhos. Ore pela família restaurada. Se o teu casamento está por um fio, se o teu casamento está, não vai. Eu quero dizer para você nesta noite que Deus quer restaurar a tua casa. Essa palavra ela foi aberta e ela foi explanada. Não foi por um homem, mas foi pelo Espírito Santo de Deus. E Deus quer restaurar a nossa casa. Deus quer restaurar a nossa família. Deus quer trazer um recomeço para as nossas vidas. Deus quer trazer um entendimento de que nosso altar precisa estar restaurado e que o nosso coração precisa estar voltado para Ele. Ou seja, nós precisamos nos arrepender, como filhos, como esposo, como esposa, como marido, como mulher. Precisamos estar com o nosso coração voltado para o Senhor nesta noite. E esse entendimento, minha família é bonitinha, que isso, essa palavra não é para mim. Ei, cuidado, preste atenção e entenda onde que pode ser aplicado essa palavra na tua vida. Deus está requerendo algo de você. Veja bem, veja o que está precisando ser mudado na tua casa. Qual bezerro de ouro que está precisando ser tirado de lá? Qual é o bezerro de ouro que está ocupando o altar do Senhor? E Deus não tem se agradado disso. Família precisa estar restaurada. Deus tem um plano para ti. Deus quer restaurar a sua família, amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Reconstrói o altar na tua casa, e eu voltarei a habitar no teu lar, diz o Senhor, aleluias. Reconstrói o altar da sua casa, e eu voltarei a habitar no teu lar, aleluias. Restaure o altar da tua casa, restaura o altar da tua casa, aleluias. Eu quero orar por ti nesta noite. Se você entendeu essa palavra, vem aqui à frente em nome de Jesus. Não tenha vergonha não.
Você que está casado, você que precisa passar por esse entendimento. Eu quero orar sobre restauração aqui hoje. Sobre restauração. Sobre restauração. Restauração. Você que quer ter uma família nos pés do Senhor. Pastor, mas minha família já está. Mas eu quero orar pela tua vida, aleluias. Pastor, mas está faltando algo. Precisa ainda algo ser... Aleluias. Eu quero orar pela tua vida, aleluias. Nós já vamos encerrar, mas eu quero orar pela tua vida.